Olá, agora vamos falar um pouquinho sobre a área do trapézio, que é o quadrilátero, só que também com suas propriedades bem diferentes das demais. Professora, qual é a diferença do trapézio para o paralelogramo, para o retângulo e para o quadrado? O trapézio, ele tem dois lados paralelos e os outros lados não são paralelos. Olhem só, eu tenho aqui na figura um trapézio que tá bem explicadinho aqui, ó, a base menor, eu tenho uma base menor em cima e uma base maior embaixo. Eles não têm bases iguais, igual o retângulo, por exemplo, igual o paralelogramo. E a altura, que é bem parecida aqui com o paralelogramo. Como é que eu resolvo uma questão dessa? Olhem só. O trapézio, ele é o único quadrilátero que ele vai ter uma fórmulazinha diferente. Eu vou somar suas bases, vou multiplicar pela sua altura e logo após vou dividir por 2. Eu primeiro tenho que somar essas bases, depois multiplico pela altura e divido por 2, para assim eu ter realmente a área desse trapézio. Olhem só, o trapézio ele pode se mostrar de diferentes formas. Eu tenho o trapézio retângulo, em que uns lados formam ângulos de 90 graus. Eu tenho o trapézio isósceles, que é igual ao anterior, que ele tem dois lados paralelos e dois lados iguais assim de lado. E o escaleno, em que os seus lados não são iguais, igual esses isósceles aqui, certo? Ele pode se mostrar de diversas formas, mas a principal propriedade do trapézio vai ser suas bases diferentes. Uma é maior e a outra é menor. Olhem só nessa questão. Calcule a área do trapézio a seguir. Aí nós temos a parte de cima vale 5 metros, a base de baixo vale 15 metros e sua altura vale 8 metros. Eu coloquei aqui bem explicado os pontos do trapézio. A altura mede 8 metros, base maior 15 metros, base menor 5 metros. Colocando na fórmula, eu sempre digo que vamos primeiro somar as bases. Então, 15 mais 5 igual a 20, vezes a altura, que é 8, e divido por 2. Logo, o que é que eu vou ter? 20 vezes 8, 160. Dividido por 2, eu vou ter 80 metros quadrados, ok? Uma questão agora sem a figura. Olhem só o que a questão nos diz. Calcule a área de um trapézio de altura 5 centímetros e bases de 8 centímetros e 3 centímetros. Então, só de ver aqui a questão do tamanho das bases, a gente já dá para ver quem é o maior e quem é o menor. A altura vale 5, base maior 8, base menor 5. Colocando na fórmula, sempre lembrando, é trapézio, então eu vou somar as bases. 8 mais 5, 13, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. 13 vezes 5 vai me dar 65. Dividido para 2, me dará como resultado 32,5 centímetro quadrado. Olhem só, essa questão é diferente porque ela me dá o valor da área e falta o valor da altura. Olhem só o que a questão diz. Qual a altura de um trapézio com área de 50 centímetros quadrados, base maior de 6 centímetros e menor de 4 centímetros? Ou seja, logo aqui no início a questão me diz o que ela quer. Ela quer a altura. Qual é a altura desse trapézio? E a questão já me deu o valor da sua área. Colocando aqui bem explicados os pontos, eu quero saber o valor da altura. Eu tenho o valor da área, tenho o valor da base maior e tenho o valor da base menor. A fórmula é área, então área vai ser 50 centímetros quadrados, igual a soma das duas bases, ou seja, 6 mais 4, vezes a altura, que eu não sei quem é, dividido por 2. Logo, eu vou ter 50, repetindo, né? Igual 6 mais 4, 10, vezes a altura, dividido por 2. Olhem só, fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ter o quê? 10 vezes H, igual a 50 vezes 2, ó, meio pelos extremos, 50 vezes 2, que vai ficar como 10 vezes H igual a 100, que é 50 vezes 2.
Logo, o que está dividindo, aliás, o que está multiplicando o H aqui, ele vai passar dividindo, certo? Tipo a equação do primeiro grau. Então, o H vai ser 100 dividido para 10, que estava acompanhando o H. 100 dividido para 10, 10. Então, a resposta final vai ser 100 centímetros quadrados, ok? Então, essa é uma questão diferente das demais, porque essa questão ela me deu o valor da área. E eu queria saber outro termo do trapézio, certo? Então, é isso, pessoal. Bons estudos, até a próxima aula. E logo, logo a gente vai ter resolução de exercícios, certo? Exercícios do SAEP. Até, pessoal!